Olá, nono ano, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção daquele texto, daqueles exercícios que eu deixei para vocês aula passada, sobre ecolocalização. Então, traz um textinho aqui que traz, o assunto é o eco na natureza e na tecnologia. O eco é um fenômeno de reflexão do som e acontece, por exemplo, quando uma pessoa emite ondas sonoras e elas encontram um obstáculo, no qual são refletidas, voltando ao emissor. Quando o intervalo entre a emissão do som e sua percepção é maior do que 0,1 segundo, temos o eco. Veja no esquema a seguir. Então, a pessoa fala, bate num obstáculo, a onda sonora, que volta, né? Aí você vai ouvir o retorno dessas ondas, dessa onda sonora, né? E se esse intervalo, o que chegou e depois saiu, for maior do que 0,1 segundo, você consegue ouvir as duas vezes, você falando e ela voltando, certo? Alguns animais, como os golfinhos e os morcegos, utilizam esse princípio para localizar presas e obstáculos. Esses sons ecoam no ambiente e retornam até o emissor com informações sobre ele. Esse processo é chamado de ecolocalização. Então, gente, o morcego é um animal que não enxerga. Por quê? Ele é de hábito noturno, então é muito escuro, né? Tá no ambiente que ele vive, então não tem por que ele enxergar. O que ele faz, então, para saber se tem obstáculo na frente dele? Ele usa a ecolocalização. Como? Ele emite onda ultrassônica, que a gente estudou já que é uma onda que a gente não ouve, né? Então, é um som, mas que a gente não ouve, tá? Que é muito maior do que o nosso ouvido capta. E essa onda se propaga em todo o espaço ao redor dele. Aí, ela acha um obstáculo, ó. Essas ondas são refletidas em obstáculos e então retornam em direção ao morcego. Achou um obstáculo, ela retorna. E aí ele vai perceber que tem um obstáculo, porque vai ser diferente o eco quando não tem obstáculo do que quando tem. É lógico que ele vai saber, ele vai entender. Ao detectar as ondas refletidas, os morcegos são capazes de estimar a distância entre eles e os obstáculos, tá? Então ele lança a onda e retorna com a percepção de direção do obstáculo e a distância, certo? Os golfinhos emitem ondas ultrassônicas por meio de uma estrutura na região de sua cabeça chamada melão. Então, ele tem aqui uma região na cabeça que emite essas ondas, né? As ondas refletidas são captadas pelo golfinho e direcionadas pela mandíbula para a orelha interna, ó, aqui dentro dele, para a orelha interna, que encaminha os sons recebidos ao cérebro, onde são interpretados. Então, esse órgão que manda, né, a onda, que faz a onda, que emite, né, a onda ultrassônica, e ele interpreta na orelha interna, tá? Que manda para o cérebro, que faz a interpretação. Ó, tem um obstáculo aqui, vamos desviar, tá mais para sua esquerda, né? E a distância também, igual dos morcegos. O princípio da ecolocalização também pode ser observado em equipamentos chamados sonares, existentes em algumas embarcações. Eles emitem ondas sonoras na água em várias direções e, ao encontrarem obstáculos, são refletidas até o aparelho, que calcula as distâncias e fornece informações aos tripulantes. Então, tem um aparelho que faz isso, né, para saber se tem algum obstáculo, né? Emite a onda, quando bate no obstáculo, ela retorna, e aí o aparelho interpreta, tá? Esses sonares. Aí, número 1. Como o ser humano pode utilizar a ecolocalização? Acabamos de ler, né? Por meio de sonares presentes em navios, por exemplo, tá? Aí ele pede para fazer um grupo e buscar exemplos de utilização de ondas sonoras em nosso cotidiano. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, pessoal, então vamos pensar. Ondas sonoras em nosso cotidiano. A gente já falou de ultrassons e infrassons, né? E aqui em cima, ó, ele traz pra gente alguns exemplos. Na medicina, tem muito uso de onda sonora. Para fazer o exame de ultrassom que grávidas fazem, não só grávidas, tá? Mas para ver algum órgão é preciso fazer ultrassom. Aí, ó, aparelhos de ultrassonografia, opera apenas em frequência ultrassônica.
contribui para diagnóstico e tratamento. Terapias, o uso da audição pelos cegos, recorre ao princípio da ecolocalização, aquele aparelhinho que tem que usar, né, que algumas pessoas que ouvem mal têm que usar, é por causa de ecolocalização também. Aí, explica do eco, né, que permite a pessoa identificar um obstáculo por intermédio do som. Como que os cegos fazem, né, como que eles aprendem, ó. Emitem sons estalando o dedo ou a língua para criar o eco. E assim eles medem a proximidade dos objetos. Olha que legal, né? E na construção civil, as ondas ultrassônicas, por não causarem dano à estrutura de peças de concreto armado, são cada vez mais utilizadas. São capazes de detectar falhas não visíveis. Olha só, as ondas ultrassônicas detectam falhas em construções. Certo? Então, assim, tem muita coisa. E aí, se vocês acharem mais alguma coisa legal sobre as ondas ultrassônicas e seus usos, né, no nosso cotidiano, pode mandar pra mim, tá bom? A próxima aula, então, a gente continua. Qualquer dúvida, vem falar comigo e marca devolvido lá na plataforma. Tá bom, pessoal? Um beijão, tchau, tchau, até mais.